Existe um vilão silencioso na sua clínica que está literalmente roubando, drenando o seu faturamento. Enquanto você não resolver esse problema, provavelmente, mesmo que você continue trazendo muitos pacientes, fazendo marketing, trazendo pessoas novas para serem atendidas no seu negócio, vai ser muito difícil crescer. E o nome desse problema é no-show. Falta, paciente que marca e não aparece. Nesse vídeo eu quero te entregar estratégias práticas para que você consiga de uma vez por todas resolver o problema dos pacientes que marcam e não aparecem. Vamos pro vídeo. Olá pessoal, meu nome é Thiago Mário, eu sou CEO e fundador do Clínica Expert, o maior sistema de gestão para clínicas estéticas do Brasil. E hoje eu estou aqui para bater um papo com você sobre falta, sobre aqueles pacientes que marcam e não aparecem, ocupam a sua agenda, fazem você gastar dinheiro, dizer não para outros pacientes, para reservar aquele espaço e na hora esse paciente simplesmente não aparece, não avisa, não desmarca, deixando a sua agenda com um buraco enorme. Esse problema é muito maior do que nós imaginamos. Se a gente colocar uma lupa nesse problema e olhar ele no nível macro, no nível Brasil, nós temos hoje números que assustam. De acordo com estudos, a taxa média de faltas em clínicas aqui no Brasil, ela pode variar de 20% até 62% de acordo com a especialidade. Ou seja, é um número que impacta diretamente no faturamento dessas clínicas, principalmente em clínicas menores que têm os horários muito bem definidos e precisam fazer com que esses pacientes que marcam apareçam, porque isso impacta diretamente na sua margem de lucro, no seu faturamento, nos resultados que a gente vai ter no final do mês. Então eu quero te dar aqui 3 estratégias práticas muito bem definidas que você pode utilizar no seu negócio para minimizar esse problema gigante que é o no-show. Lembrando que é possível aumentar em muito o faturamento do seu negócio simplesmente fazendo com que os pacientes cumpram o combinado, ou seja, quando eles colocam um agendamento na sua agenda, eles realmente apareçam de fato e façam o procedimento. Então o primeiro tópico que eu quero falar com vocês é sobre a confirmação estratégica. Em muitas clínicas eu vejo esse problema, as pessoas fazem aquele agendamento de boca, ou seja, eu vou na tua clínica na sexta-feira, beleza, eu anoto na minha agenda, e aí fica aquilo, vai passando o dia, terça, quarta, quinta, eu não mando a mensagem para o paciente, chega na sexta, obviamente o paciente também, com a sua vida rolando, seu trabalho, família, filhos, final de ano, ele acaba esquecendo desse compromisso e não aparece. Então a confirmação estratégica é uma sequência de ações, de mensagens, de pontos de contato que eu vou ter previamente com o meu paciente para que ele seja conscientizado e lembrado na semana anterior que ele tem esse procedimento na minha clínica. Essa régua de notificações, que pode ser via WhatsApp, e-mail, pode ser por ligação, pode ser via redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, a gente tem N possibilidades hoje de notificação, SMS também de pacientes. O grande motor de comunicação paciente e clínica hoje continua sendo o WhatsApp, então eu vou dar aqui algumas dicas de como utilizar melhor essa ferramenta para que você garanta que esse paciente vai estar na sua clínica na data combinada. Existe uma regra chamada 7-2-1, ou seja, você vai mandar mensagens para esse paciente 7 dias antes, se obviamente ele tiver marcado esse procedimento 7 dias antes, 2 dias antes, 48 horas antes e no dia do agendamento. Eu posso criar uma série de mensagens personalizadas que vão variar conforme o procedimento. Se eu tenho um procedimento facial, eu vou mandar as mensagens referentes aos cuidados que esse paciente precisa ter para fazer esse procedimento facial. Se é um tratamento corporal da mesma forma, capilar ou qualquer outro tipo de tratamento, eu vou mandar as mensagens personalizadas. Outro ponto muito importante é a transferência de responsabilidade. Você transfere a responsabilidade para o paciente avisar se ele não puder comparecer à consulta. É muito importante que a gente mantenha o paciente ciente da importância de comparecer e que caso aconteça algo que esteja dentro de uma margem de segurança, ou seja, 48 horas antes é a política de cancelamento que eu tenho na minha clínica, que pode ser cancelado sem onerar o paciente, ele me avise que ele não poderá comparecer a esse procedimento. Por quê? Porque eu tenho tempo de remanejar, eu tenho tempo de contatar com alguém que está na minha lista de espera, eu posso fazer alguma ação no meu Instagram tentando preencher essa lacuna na minha agenda, então eu tenho N possibilidades daquilo que pode ser feito para de fato não perder esse slot
na minha agenda. E outro ponto para finalizar sobre a confirmação estratégica são os gatilhos de comprometimento, ou seja, como que eu faço para gerar compromisso nesse paciente, né? Eu demonstro para ele que eu estou colocando a minha energia, fazendo as ações necessárias para que eu esteja apto a atendê-lo dentro daquele momento que nós combinamos. Segundo tópico, pessoal, política de agendamentos clara, que é o que 99% das clínicas hoje não tem. E muito provavelmente você que está assistindo ainda não tem uma política de agendamentos, que é uma série de regras, é um código de conduta que você tem com o seu paciente para mostrar que existem regras, que existem níveis de serviço, que existem custos envolvidos caso ele não cumpra a parte dele. E é muito importante que isso fique claro, isso profissionaliza a sua imagem, isso mostra que a sua clínica não é um lugar qualquer, que existem regras, que existem processos e cria uma relação de respeito com o seu paciente. Então, o primeiro ponto da política é ter uma clareza da política de remarcação, ou seja, até quando esse paciente pode informar que ele não vai conseguir comparecer nessa consulta sem que ele tenha uma oneração monetária, ou seja, sem que ele precise pagar a clínica. Por quê? A discussão é sempre a mesma. Se o paciente desmarca sem avisar, ele deveria pagar ou não. E aí o profissional, o dono da clínica fica frustrado porque o paciente marcou e não apareceu e tem aquele ímpeto de cobrar, e a pessoa que esqueceu, que simplesmente não compareceu à clínica, vai se sentir lesada. Por quê? Porque não tem um trato, não tem uma política clara dizendo que se o cancelamento não for antes de 48 horas, ele sim vai ter um custo. Então você tem que informar o seu paciente o período que ele tem de segurança para poder remarcar, avisando que ele não vai poder comparecer nessa consulta. Outro ponto que é uma polêmica gigante é o calção, ou seja, você cobrar um sinal ou cobrar todo o procedimento de forma adiantada, mesmo que esse paciente ainda não tenha feito o procedimento, ou seja, você fazer uma cobrança da reserva. Esse sistema ele funciona em muitos casos, mas ele vai depender muito da relação que você tem com o seu paciente. Tem pacientes que vão se sentir à vontade em pagar de forma adiantada e tem pacientes que não, que vão esperar chegar na hora da consulta para poder fazer o pagamento. Então, é uma cultura que você vai ter que criar com os seus pacientes de que você sim, à medida que vai reservando horários na sua agenda, você tem um custo envolvido já, mesmo que previamente, e você faz essa cobrança, o que invariavelmente vai aumentar e muito a sua taxa de engajamento por si só. Então, as clínicas que conseguem criar essa cultura de cobrança prévia, ou seja, do calção, a partir do momento da marcação já fazer a cobrança, elas conseguem ter uma taxa de engajamento gigante. Por quê? Porque o maior compromisso que existe é o paciente depositar o valor previamente. E aí, a lembrança dele vai ser muito maior e com certeza a taxa de desistência cai de forma drástica. E terceiro e não menos importante, que é um tema que pouquíssimas pessoas se atentam quando o assunto é falta, é no-show, é a autoridade. Porque quando eu me torno um profissional referência na minha região, eu tenho um fenômeno chamado social currency, ou seja, eu me torno uma moeda social. As pessoas, elas conseguem extrair valor de estar na minha presença, de estar sendo atendidas pelo profissional que eu me tornei, de estarem no meu espaço, de postarem fotos no Instagram, no Facebook, no TikTok, dentro da minha comunidade, dentro do meu hub, dentro da minha clínica. Então, quando eu tenho um nível de autoridade alto e as pessoas entendem que a minha clínica é um lugar que tem uma agenda disputada, que eu sou um profissional que realmente entrega o valor, quando ela alocar um espaço na minha agenda, a chance dela estar lá no horário combinado, no dia combinado, é muito maior. De forma indireta, mas muito importante, quanto mais valor você gera, quanto mais autoridade você tem, menor é a chance das pessoas marcarem o horário na sua agenda e faltar. Pessoal, então recapitulando, confirmação estratégica, uma régua de notificações, de mensagens e de ações que vão lembrar e conscientizar esse paciente da importância de estar na sua clínica na hora e no dia combinado. Segundo, pessoal, uma política de agendamentos muito clara. Você tem que mostrar para o seu paciente o que acontece caso ele não cumpra as regras, o que acontece caso ele não informe a falta antes do período determinado. Então, é muito importante que você tenha
uma clareza muito grande e demonstre isso para o seu paciente de quais são as regras e a política de agendamentos na sua clínica. E terceiro, a sua autoridade, como que você de fato promove e gera valor a ponto das pessoas disputarem um lugar na sua agenda, marcarem e não faltarem. E para finalizar, eu preparei um material que fala sobre todos esses 3 tópicos, onde você vai ter ideias e sugestões de mensagens que vão te ajudar a fazer com que esse paciente não falte, uma política de agendamentos com todas as regras que você precisa e um guia de como aumentar a percepção e a autoridade do seu negócio aí na sua região. E para finalizar, não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever nesse canal que tá vindo muito conteúdo bacana por aí e clicar no primeiro link da descrição, que é onde está esse material que eu acabei de falar. Um super abraço e nos vemos em breve. Valeu!